A paz! Como vai, meu amigo, meu irmão? Que alegria! Esse é mais um podcast do pastor Klaus Piragini e nós estamos falando sobre liderança. Já chegamos aí a quase 30 podcasts e tem sido uma bênção. Vários assuntos sobre liderança, como liderar na pandemia, como liderar de casa, nós já abordamos. E o tema de hoje é um tema muito especial, muito diferente. Eu acredito que vai causar um pouco algumas reflexões. No tema de hoje nós vamos falar sobre faça as pazes com o poder. Quando você ouve a palavra poder, o que vem na sua mente? É interessante, nesses últimos tempos eu tenho pensado sobre isso. Geralmente o poder está atrelado à seguinte frase: poder corrompe, poder estraga a pessoa, poder não é bom, ou senão o poder é uma força mágica, uma energia, algo que não é inerente, alguma coisa mística. Mas na verdade todo líder tem um certo poder, não desse aspecto, não dessa maneira, né, como algumas pessoas entendem, mas quando você começa a pensar no sentido da palavra poder, poder nada mais é do que você ter uma autoridade, você poder entender, por exemplo, como determinado assunto funciona, você ter valores, você ter condição de fazer alguma coisa. Isso é um poder que lhe foi constituído. Quando nós falamos de poder não no sentido místico, mas no sentido de liderança, é que toda liderança tem um poder que foi lhe entregue para que ele possa exercer aquela atividade. Se pensamos nos médicos, por exemplo, um médico só pode fazer cirurgia porque ele recebeu autoridade para isso. No entanto, então ele tem poder para fazer uma cirurgia, ele pode entrar no centro cirúrgico. Eu que não sou médico não posso fazer isso. Se você for pensar, por exemplo, nos políticos ou nos que governam, eles têm um poder para exercer essa liderança. E eles estão lá porque foram colocados pelo povo para que eles pudessem cuidar, né, da nossa nação e cuidar do nosso povo. Esses são alguns poderes que foram dados para eles. Existem também os poderes que são atribuídos a determinado departamento. Por exemplo, eu não posso levar ninguém a julgamento ou condenar alguém. Eu posso até levar ao julgamento, posso até processar alguém, mas não compete a mim dizer se eu tenho direito ou não de colocar aquela pessoa na cadeia, por exemplo. Na verdade, isso é um poder constituído aos juízes. Então, quando você olha o mundo, você percebe que o mundo está determinado por poderes que nós precisamos entender. Quando nós entendemos que poderes, por exemplo, são, na verdade, podem corromper, nós não conseguimos exercer uma liderança correta, porque toda liderança tem um determinado poder. E por causa de estarmos despreparados para receber poder e não entender muito bem o que é o poder, muita gente acaba tendo dificuldades de conseguir receber autoridade. Quando recebe, se perde. E se perde porque não compreende o que é o poder. Na verdade, a Bíblia já falava isso há muito tempo, sobre a importância, né, de receber poder, de receber autoridade, e que toda autoridade, todo poder é constituído por Deus, e o Senhor é quem nos consagra esse poder. É interessante isso porque quando a Bíblia fala de poder e como ela manifesta, ela sempre atrela o poder àquilo que nós fazemos ao próximo, não a nós mesmos. Ou seja, o poder não é para nós. O poder é para que outras pessoas sejam abençoadas, outras pessoas sejam lideradas, um objetivo seja alcançado em comunidade, em conjunto. Então, quando nós falamos que o poder corrompe, na verdade nós estamos pensando que o poder é só para nós. E isso pode ser aquilo que está impedindo você de prosperar, impedindo você de crescer no seu trabalho. Porque quando você tem uma mentalidade fixa com relação ao poder, você vai se sabotar quando receber essa autoridade. Então vamos pensar assim: teu chefe lhe convida para um novo cargo, e você sabe que esse novo cargo lhe dá agora uma autoridade maior sobre mais pessoas, que lhe dá recursos, né, maiores. Você tem um cartão para usar da empresa, você pode levar algum cliente para almoço, e isso é um poder que a empresa está lhe constituindo para que você possa fechar melhores negócios. O fato é que se você não tiver conectado, entendendo que o poder não é para você, mas o poder, e não fizer as pazes com o poder, porque esse é o tema do podcast,
é bem provável que a sua liderança vai ser sabotada e o poder vai acabar levando você para erros que você não cometeria. Funciona assim. Imagina que um tempo todo você colocou na sua mente que o poder corrompe, que o poder é perigoso, que o poder destrói famílias, pessoas. Isso veio durante a sua formação, algum amigo que você conheceu que recebeu o poder e ele acabou se tornando uma pessoa ruim para a família, ou até mesmo desde criança você tem escutado sobre isso nas televisões, nos filmes que você assiste. Isso constituiu o seu pensamento com relação ao poder. Quando você recebe então uma autoridade, ainda que você não fica refletindo muito sobre isso, ainda que você não fica se perguntando muito, isso vai ativar dentro da sua mente a ideia de que esse poder é perigoso e que você vai se corromper e vai acelerar um processo aí de autossabotagem. Então fazer as pazes com o poder é você entender o que realmente o poder é. O poder é uma autoridade que você recebeu, ou um valor, ou uma condição, ou um recurso, um recurso financeiro também, por que não, para que você possa executar seus propósitos, seus objetivos. Quando você pensa dessa maneira com relação ao poder, você acaba evitando todos esses erros de pegar um dinheiro e acabar gastando, porque você tem medo de que o dinheiro te corrompa, ou você recebeu uma certa autoridade na sua empresa e isso subir para a sua cabeça, porque você acha que isso foi o seu valor, foi o seu mérito, é você, né, que agora tem toda essa autoridade e confunde liderança com o poder, né, de poder mandar nos outros, poder falar com as pessoas e ser mais autoritário, e isso vai sabotar você. Então quando eu coloco isso da seguinte maneira, como é que eu posso fazer as pazes com o poder? Primeiro entenda que todo poder vai ter uma prestação de contas. Se você está na sua empresa e recebeu uma autoridade maior do seu chefe, você vai precisar prestar contas para ele. Se você não tem ninguém acima de você, você é o dono da empresa, acredite que você vai prestar contas a Deus por aquilo que você faz com o poder que tem. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós vamos prestar contas a Deus pelo poder que Ele nos deu para usarmos para o benefício do próximo. Então, a segunda dica já está aí. Como é que eu faço as pazes com o poder? Quando eu entendo que eu posso receber mais poder, eu posso receber mais recursos, eu posso receber mais autoridade, eu posso receber mais finanças, mas eu preciso usar isso para abençoar as pessoas e não para mim. Ou seja, eu não sou um dique, eu sou um rio. Eu deixo fluir as bênçãos de Deus e abençoo famílias e pessoas. Quando eu penso isso, toda vez que eu recebo uma autoridade, toda vez que eu recebo um valor maior, um recurso maior, eu entendo que isso vai ser usado para abençoar pessoas. Fazer as pazes com o poder pode ser muito importante para você galgar aí estágios novos na sua liderança. Muita gente mesmo, você não tem noção a quantidade de pessoas que eu conheço que quando recebem um pequeno poder, uma pequena autoridade, um novo recurso, se sabotam. Acabam fazendo coisas que nunca fizeram antes e até indo contra os seus valores e índoles, porque colocaram na sua cabeça que o poder vai corrompê-los. E também existe um outro grupo de pessoas que, ao invés de sabotar, nem recebem o poder. Eu conheço um amigo, muitos anos atrás, trabalhei numa empresa, e ele foi por muitos anos, mas muitos anos mesmo, assessor do supervisor do departamento. Ele já estava lá, para você ter uma ideia, há 25 anos. Ele já conhecia tudo do departamento. O supervisor, já haviam passado vários supervisores, mas o último supervisor que estava com ele era um cara que gostava desse rapaz, que já era um senhor, já tinha uma idade, mais ou menos uns 40 anos. Eu era um jovem ainda, eu estava começando a minha carreira, e aquele supervisor foi anunciando a sua saída e disse: olha, eu gostaria muito de colocar você no meu lugar. E na hora que ele ouviu isso, aquele rapaz, aquele homem, né, que já estava lá há mais de 20 anos naquele cargo, naquela empresa, conhecia todas as pessoas, todo mundo gostava dele, ele disse: não, eu não quero esse poder, eu não quero essa autoridade.
E aquilo me chamou a atenção porque eu era um jovem ainda, de 20 anos, 20 e poucos anos, sonhador, queria galgar, né, fazer uma carreira profissional, e ele estava com a oportunidade de ser o chefe de todo mundo e subir um degrau, e dali era mais um espaço para a liderança da gerência, e da gerência a diretoria, e ele tinha toda a condição de subir. Mas ele disse uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, mais ou menos assim, ele falou, olha, eu não quero isso, porque você já imaginou se eu recebo esse poder e eu não consigo liderar esse grupo e eu acabo perdendo meu emprego? É melhor eu garantir já o que está nas minhas mãos, que é o meu emprego. Então ele negou a promoção, ele pediu para não ser promovido, e trouxeram uma outra pessoa para o departamento, um líder horrível, um chefe que não tinha condição nenhuma, porque não conhecia nada da empresa, não entendia nada, e esse meu amigo continuou liderando o departamento inteiro, e aquele chefe ficou ali de fachada. Mas ele não recebeu promoção e não recebeu nenhum bônus por isso. Ele fazia com medo de perder o emprego. Ele me ensinou uma lição. Às vezes nós temos tanto medo dessa autoridade que nós vamos receber, tanto medo que acabamos nos sabotando e nem permitimos que ela chegue na nossa vida. Nós nem deixamos que alguém reconheça a nossa autoridade. Quando alguém vem para nós e diz, olha, eu gostaria de colocar você nesse cargo, eu gostaria de colocar você nessa função, eu gostaria de aumentar a oportunidade para você, você começa a dizer, não, eu não tenho condição, eu não sei fazer, eu não consigo. E aí quando recebe, acaba fazendo como eu disse, né? Tratando mal todo mundo, sendo um líder ruim. Então, querido, faça as pazes com o poder. O poder, na verdade, são autoridades que você vai recebendo para que você possa ajudar as pessoas, onde você vai sempre ter que prestar contas a alguém, sempre vai ter que estar debaixo de alguma autoridade, seja do seu diretor, do seu patrão, seja do governo, ou seja até mesmo de Deus, e que você presta conta de tudo que você faz. Mas quando receber autoridade, se preocupe em entender que isso não é só para você, não é sobre você. O assunto do poder não se repete, não se trata apenas da pessoa que recebe o poder, mas de que as pessoas esperam que você faça com esse poder. Vou explicar isso para você. Imagine que você elege um político, todo ano nós temos que fazer isso, tem as votações, a gente entrega um poder muito grande nas mãos dos políticos, independente se o partido é A ou B, você está dando um poder para ele. E o poder que ele exerce não é para ele. Não é para ele, o poder deve ser para a sociedade, deve ser para os cidadãos. Então, toda vez que ele não faz isso, ele é um líder corrompido. Em qualquer área, seja na polícia, seja na advocacia, seja no juízo, seja até na igreja, nós temos que exercer a autoridade que não nos deu para o próximo, para aquelas pessoas que Deus quer abençoar. Por isso ele nos constitui líderes, ele nos põe como cabeça, ele nos põe como autoridade. Um exemplo que tivemos agora há pouco tempo, aconteceu aqui no tempo de pandemia, foi um desembargador que foi parado por um policial porque não estava usando máscara. E ao invés dele se submeter à autoridade do policial, ele começou a brigar e gritar com o policial porque ele era um desembargador. E é interessante esse conceito porque você percebe como as pessoas não entendem a respeito do poder. Porque o poder também tem dimensões. Ou seja, na rua o policial é o que tem a autoridade, é ele que tem o poder, não o desembargador. Tá, ok, num juízo ele pode até representar juridicamente, ele pode ser um advogado, ele pode até discutir das leis, mas ele não estava no lugar do poder dele. Ali na rua, quem tem que fazer cumprir as regras não é o desembargador, é a polícia. E isso é muito confuso na mente do brasileiro, principalmente do nosso povo que tem dificuldade com a autoridade. Então, às vezes você recebe uma autoridade que você está dentro de um departamento, lá você é o líder, você tem que chefiar aquele grupo, mas essa autoridade não te dá o direito, só porque você é o chefe do departamento, e você já deve ter visto isso muitas vezes, a pessoa invadir um outro departamento e querer chamar atenção, e querer se impor como se ela fosse o líder, e no entanto ela não é nada daquele departamento. Essa pessoa tem complicações com relação do que é o poder. No mínimo, ela não entendeu o poder que ela tem. Uma outra coisa que é muito interessante também, que eu já vi muitas vezes,
é que as pessoas, quando recebem o poder, elas não entendem os limites desse poder, não só na questão de departamentos, mas também internamente. Você, por exemplo, entrega uma pessoa o carro da empresa para ela ir trabalhar e fazer o serviço. Mas a empresa tem algumas regras, ela te deu o poder de você dirigir o carro, você tem a chave, você tem o poder de ligá-lo, tem o poder de andar com ele, mas ela pode estabelecer alguns limites. Eu não quero que você saia da cidade, eu não quero que você viaje com o carro, eu não sei. Você precisa de entender que todo poder também tem limites. Não é só o fato de você receber o carro, você pode fazer o que você quer. Muita gente se perde aqui. Recebe um poder e se perde não sabendo até onde é o limite do seu poder. Quanto que você pode gastar com cartão empresarial, o que você deve fazer, qual é a sua autoridade, qual não é a sua autoridade. Por isso eu gosto muito de pensar que nós vamos sempre prestar contas a Deus e aos nossos líderes. Por isso tome cuidado com a autoridade que você recebe e não use isso para o seu próprio bem. Fazendo uma conclusão sobre tudo isso, se você não fizer as pazes com o poder, é bem provável que quando chegar uma promoção você vai rejeitá-lo, ou quando você tiver um novo título, um novo cargo, você não vai querer aceitá-lo, ou se você quiser aceitá-lo, você não vai saber nem os limites se você não fizer as pazes, ou vai usar isso para o seu próprio benefício, trazendo destruição e tristeza para todas as pessoas que você lidera, ou seja, se colocando a liderança baseada em poder, né, de humilhar, um poder de pisar nas pessoas, ao invés de um poder de ajudar e instruir e ser um líder facilitador, algo que é muito importante. Entender que isso é muito difícil porque a nossa cultura tem dificuldades em entender os limites, principalmente porque nós nem sempre entendemos até onde, né, a nossa autoridade vai, e você precisa ser muito claro com isso antes de você tomar uma decisão. E em terceiro lugar, que eu acho mais importante, é quando receber poder, faça isso para a glória de Deus, faça isso para o bem do teu próximo, faça isso para abençoar pessoas e não só para você mesmo. Isso cabe para todas as áreas. Eu, como pastor, preciso sempre entender que, como líder, eu preciso ser para abençoar e não para me auto-abençoar, né? Como a Bíblia fala de sacerdotes no passado que faziam isso. Isso é muito importante para a nossa geração também. Agora, quando você coloca tudo isso, fazendo um review de tudo isso, eu creio que Deus quer derramar poder sobre a sua vida, quer derramar graça, que tem lugares mais altos, tem avanços para você, e você precisa fazer as pazes para receber essa autoridade e poder liderar com autoridade, liderar com sabedoria, liderar na direção certa do que Deus tem preparado para você. Quero fazer duas perguntas para você, uma bem simples. Poder é? Responde para mim, termina essa frase. Poder é? Como é que você termina essa frase? Poder é força, poder é autoridade, poder é bem, poder é benefício próprio, poder corrompe, poder é sujo, poder é... Como é que você termina isso? De acordo com o que você termina essa frase, é bem provável que você vai entender se você está em paz com o poder ou não. A segunda coisa que eu quero perguntar para você, já aconteceu de você ver alguém que recebeu o poder e por não ter uma noção clara, não ter as pazes com o poder, se atrapalhou e acabou perdendo tudo que tinha, tratando mal seus colegas ou até usando de forma errada o poder que recebeu? Essa pessoa pode servir, se já aconteceu, com um grande exemplo na tua vida, para que você possa não repetir os erros e aprender com os erros dessa pessoa. É muito importante você aprender com os erros também, para que você não venha fazer isso na sua liderança. Creio que Deus tem grandes coisas para nós, e creio que Deus está tratando isso conosco para poder trabalhar essa autoridade na nossa vida. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Klaus Piragini, e se você gostou, se esse podcast serviu para você, compartilhe. Tenho certeza que pode ajudar alguém aí hoje que está meio perdido com essa questão de autoridade nesse tempo. E tudo quanto você fizer, prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação. Se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!